Fala, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje o conteúdo ele é muito interessante. Vamos comparar o futuro segundo Kurzweil e Harari. Roda a vinheta, editor. Artlist.io. Bem, pessoal, hoje eu resolvi fazer um vídeo interessante, até porque eu comecei a ver que um dos conteúdos que mais tem engajamento aqui no meu canal é falando sobre futuro, falando sobre inteligência artificial, e hoje eu vou falar para vocês sobre dois futuros desenhados por dois cientistas. Na verdade, não dois cientistas, né? Um ele é cientista empreendedor, o outro ele é historiador, que são duas versões. Um é o do Ray Kurzweil e o outro futuro é do Yuval Noah Harari. Recentemente eu reencontrei esse livro aqui do Harari, que é o Homo Deus, que é um dos livros, assim, o Harari é um dos autores que eu gosto pra caramba. E aí eu trouxe também o conceito do Ray Kurzweil, que é um dos grandes aí que trouxeram o conceito da singularidade, né? E aí hoje eu resolvi comparar para vocês aqui dois futuros, duas distopias, duas utopias, e o que cada um diz sobre o futuro da humanidade. Bem, primeiro, o Ray Kurzweil, ele acredita que a tecnologia salvará a humanidade. Então, inclusive saiu uma pesquisa aí que 86% das previsões dele ele acertou. Inclusive, vamos fazer um vídeo só sobre previsões do Ray Kurzweil. Ele prevê que nas próximas décadas a inteligência artificial não apenas superará a inteligência humana, mas também a integrará nos nossos cérebros. Indiretamente isso já está acontecendo, né? Quem usa inteligência artificial sabe que a partir do seu senso crítico você consegue fazer muitos questionamentos, muitas informações e você consegue fazer leituras que inconscientemente você não conseguiria. Para ele, a singularidade vai ser atingida em 2045. Para você que não sabe, singularidade é quando o nosso cérebro humano ele é ultrapassado pela máquina. Pela capacidade de processamento da máquina passa a ser maior que a capacidade do ser humano. E aí, segundo ele, será um marco para a humanidade e a fusão do biológico com o digital vai permitir a imortalidade, a saúde perfeita e a abundância. Infelizmente, ou felizmente, eu não acredito totalmente nesse ponto do Ray Kurzweil, porque ele é um cara extremamente otimista com isso. E aí eu confesso que eu tenho um pouco de visão do Harari. O Harari já alerta sobre o futuro, sobre o risco que é o futuro, e o Kurzweil ele é mais utópico e o Harari ele é um pouco mais distópico. O Harari, no livro Homo Deus, ele destaca que a gente, na verdade, pode estar passando por um grande risco, visto que a humanidade ela não é preparada para tanta tecnologia, e no livro Homo Deus ele destaca que a inteligência artificial, a biotecnologia, a engenharia genética nos darão poderes antes atribuídos a deuses, com certeza. Entretanto, ele adverte que isso pode criar uma nova desigualdade, uma nova casta biológica, né? Quem que de fato vai ter acesso a essas tecnologias? Quem de fato irá controlar os algoritmos que nos governarão? E aí, segundo ele, que é uma visão que eu concordo pra caramba, a elite, surgirá uma elite tecnológica que vai distanciar o restante da humanidade, que é inclusive retratada no filme Elysium, que eu falo sempre aqui. E dou eu canto essa pedra. No filme Elysium existe dois mundos: o mundo dos seres humanos pobres, que vivem na Terra com poluição, com tudo de ruim, e o mundo que as pessoas vivem na Lua, em outros planetas, que é os trilionários. Infelizmente, que é a chamada elite tecnológica, infelizmente a gente vive um pouco disso. Hoje é inegável dizer que uma pessoa que tem acesso a azeite e uma pessoa que come margarina todo dia não vão ter o mesmo nível de saúde, e isso diferencia os dois, ambos, logicamente.
é algo que a gente precisa discutir muito. Eu gosto da visão do Harari e também gosto da visão do Kurzweil. Eu acho que vai ser uma junção das duas visões, mas eu confesso que eu tenho muito mais medo da visão do Harari do que... E acho que vai ser muito mais próximo, porque o ser humano não sabe dividir, não sabe coletivizar certas coisas, né? A gente só resolve o problema na hora que a bomba estoura. Então eu acho que esse problema de desigualdade tecnológica, quando tiver nas nossas mãos, a gente vai ter que ter uma ética muito grande, um processo muito diferenciado. Mas, indo nessa discussão do Kurzweil e do Harari, visto que o Kurzweil, gente, é um futurista muito mais antigo que o Harari, tá? Então, segundo o Kurzweil, ele acredita, eu também acredito nisso, porque eu trabalho no mundo da tecnologia, e isso é um pouco da minha luta, que ele acredita que a tecnologia democratizará o progresso. Ele aposta que as inovações como nanorobôs, médicos, interface cérebro-máquina, energia solar quase ilimitada será acessível a todos, eliminando doença e escassez. É o que eu desejo, é minha utopia, cara. Mas eu não sei se isso vai acontecer no primeiro momento, porque nós, seres humanos, a gente tem a mania de dar acesso, de cobrar pelo acesso. E The most successful story of all, probably, is the story of money, which is one of the main foundation of our economic system. What is money? You take this green piece of paper, say the dollar bill. You can't eat it, you can't drink it, you can't wear it, it has no value. But then come along these master storytellers, the great bankers, the financial ministers, the prime ministers, the presidents, and they tell a very convincing story. Look, you see this green piece of paper? It is actually worth 10 bananas. And I believe it. And you believe it. Everybody believes it. And as long as everybody believes it, it works. It really works. It enables us to construct extremely sophisticated networks of economic cooperation, which, as I said, gave us, and not the chimps, dominion over the world. É mais cético. Ele já prevê que a humanidade pode se dividir em super-humanos, né? Por isso que eu falo tanto aqui de transhumanismo, de biohacking, como uma grande massa desempregada, desempoderada, manipulada pelo algoritmo e corporações. Infelizmente, muito do que o Harari fala, nós já estamos vendo, porque a gente vê o algoritmo manipulando muitas pessoas, nos polarizando, nos dividindo, e o livre-arbítrio ele pode se tornar, na verdade já é uma ilusão, né? Enquanto que a vigilância tecnológica vai dominar nossas vidas, e de fato já está. Hoje é muito difícil você sumir totalmente tecnologicamente. A gente está cada vez mais viciado na dopamina, cada vez mais a gente tem menos opções de escolha, cada vez mais, quanto mais acesso a recurso financeiro, mais opções você passa a ter. Então é complexo, assim. Eu confesso que eu luto muito para que a tecnologia nos democratize o progresso, mas eu tenho muito medo que o mundo seja dividido em pessoas comuns e super-humanos, porque, queira ou não, acessos, né, a suplementos, acesso a tecnologias, como a luz infravermelho, hoje são acessíveis, mas pode ser que logo, logo não seja, e que essa grande massa ela seja desempoderada, desempregada, manipulada por algoritmo e com corporações. Então, e aí eu luto muito também para que tenhamos cada vez mais lideranças regenerativas, lideranças que entendem a importância do ser humano se evoluir, desenvolver, que o nosso inconsciente coletivo que Jung defendia, a gente consiga atingir isso. Infelizmente é algo que eu não consigo prever, mas estou trazendo para vocês duas visões, uma mais otimista, outra mais realista. O Kurzweil ele aposta nessa capacidade humana de utilizar tecnologia para o bem comum, enquanto que o Harari nos adverte que a tecnologia sozinha não garante futuro justo. E eu sou muito mais o Harari. Infelizmente, nós precisamos ter consciência, nós precisamos nos ver como seres humanos, nós precisamos ter responsabilidade coletiva e ética. E deixo para vocês essa reflexão, para você. Você está mais alinhado a esse o otimismo do Kurzweil ou com a cautela de Harari? Deixa aqui as opiniões aqui no comentário no vídeo. Se você gostou, comenta aqui. Vou começar a fazer muitos vídeos sobre isso, sobre falar do futuro, sobre falar sobre algumas das minhas estratégias, algumas das minhas reflexões que eu venho fazendo sempre junto da IA e compartilhando aqui para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! We'll become a hybrid species. We'll still be human, but we'll be enhanced by AI. We will no longer be limited by our biology. We'll be free to live life without limits. We're going to find solutions to diseases and aging. Don't you think that superhuman AI is a marketing invention? In 2024, I was honored to be on Time's list of the 100 most influential people in AI. I've been working on AI ever since, for 61 years.
longer than anyone else alive, and predicted computers would reach human-level intelligence by 2029, and some say it will happen even sooner.